Salmo 81. Vamos ler juntos? Eu tenho aqui então alguns versos especiais que eu separei do Salmo 81. Por exemplo, ele começa com uma frase de convite à adoração. Ele diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Marca aí esse texto, pega um marca-texto, sublinhe em sua Bíblia, porque a nossa vida precisa ser uma vida de louvor e de adoração a Deus. Os outros versos que eu separei do capítulo do Salmo 81 são os seguintes. O versículo 7, por exemplo, diz assim: clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. E te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti um Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse é um salmo muito interessante, porque ele está dividido em duas partes. A primeira parte, ele é um hino festivo, de louvor, de agradecimento, de adoração ao Senhor. E a segunda parte do salmo, que ela vai a partir do versículo 6 em diante, ele consiste de uma declaração profética, ou seja, Deus declarando o que Ele gostaria de fazer por seu povo se esse fosse fiel. Então, dois elementos da nossa adoração que nós devemos levar em conta quando oramos e também nessa semana, no dia a dia da nossa vida. Primeira, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é e nos dá. Louvar o Senhor, lembrar de agradecê-lo. E em segundo lugar, confiar em Deus, que Ele cuida de nós, sermos fiéis a Deus. Aconteça o que acontecer, ainda que caiam os céus, Deus está nos chamando nesta manhã para nós sermos fiéis. Quando somos fiéis, Deus nos abençoa. Eu quero então falar um pouquinho agora sobre alguns elementos do Salmo e depois algumas mensagens espirituais que o Salmo nos apresenta. A Bíblia de Andrews, que é a Bíblia que eu estou usando aqui todas as manhãs, ela tem alguns comentários interessantes. Por exemplo, ela apresenta sobre este Salmo, mostrando que aqui o destaque do Salmo é que Deus responde às orações de seu povo em aflição. Isso é lindo, isso é fantástico. O que o Salmo quer apresentar para nós nessa manhã, a mensagem de Deus para mim, Evandro, e para você, é de que Deus responde às nossas orações, de que Deus cuida de nós. Outra mensagem desse Salmo que ela pontua aqui é de que Deus apresenta constantes advertências contra a idolatria, porque ela rompe o relacionamento com o Criador e degrada o povo. Obviamente que a idolatria naquele tempo era a adoração de imagens e deuses como o deus Baal, Astarote e outros deuses daquela época. No entanto, hoje, há outros deuses que ocupam o lugar de Deus e podem nos tornar idólatras também. Por exemplo, quando nós colocamos algo na frente de Deus, vou usar um exemplo bem simples assim, falando de coração para coração. Quando o trabalho é mais importante que Deus, talvez nós estejamos também cometendo uma espécie, entre aspas, de idolatria, idolatrando o trabalho. Para alguns, o cônjuge é o seu Deus. Para outros, um artista de televisão ou até mesmo um time de futebol é o seu Deus, é mais importante do que as coisas espirituais. Deus está nos exortando nesta manhã a louvá-lo e a adorá-lo, sermos fiéis. Mas o Salmo
que nós estamos lendo, que é o Salmo 81, ele nos dá algumas certezas. Por exemplo, no versículo 7, ele diz, ó, clamaste na angústia e eu te livrei. Olha que lindo! Deus nos ouve, Deus nos livra. Isso me lembra de Isaías capítulo 59, versículo 1. Eu até quero ler para você esse texto, ó, marquei aqui já. O Isaías 59, verso 1 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. É fantástico. Deus ouve as nossas orações. Há um outro texto na palavra de Deus, está lá no Novo Testamento, onde Jesus diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Todo que pede, recebe. E o texto do Salmo 81, verso 7, nos dá essa certeza. A minha pergunta que eu quero fazer para você, portanto, é a seguinte. Você tem pedido a Deus? Você tem conversado com o Senhor cada manhã? Você, na sua angústia, nos seus problemas, nas suas lutas, tem colocado diante de Deus as suas necessidades? A certeza que o Salmo 81 nos dá nesta manhã é essa de que Deus nos ouve, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não é que Deus não conhece você. Não, meu amigo. Deus te conhece. Aliás, ele fala no restante do versículo aqui, se meu povo orasse, se meu povo falasse mais comigo, se meu povo fosse mais fiel. Sabe o que Deus quer? Não é que Deus não te conhece. Não é que Deus não sabe o que você precisa. É que Deus quer ter um relacionamento contigo. É que Deus está querendo bater um papo, como a gente está conversando agora aqui, batendo um papo e tal. Deus quer bater um papo contigo. Deus quer conversar com você. Veja, eu não estou fazendo um sermão para você, estou conversando contigo. Deus quer conversar contigo. E Ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Essa é a grande mensagem do Salmo 81. Clamaste e eu te livrei. Há outras mensagens também. A mensagem aqui de exortação, como eu falei, para a fidelidade. Por quê? Porque o povo de Deus não foi fiel em muitas ocasiões. Quando fala o povo de Deus, o povo de Israel e tal, a que se refere o Salmo 81. Então, eles não foram fiéis, eles se afastaram dos mandamentos, se afastaram da palavra do Senhor e colheram o que plantaram. Essa é a grande lei da vida. Nós colhemos o que nós plantamos. E Deus diz aqui nesse salmo, se meu povo fosse fiel, se meu povo me escutasse, se meu povo andasse nos meus caminhos, então eu o sustentaria. Há vários textos na Bíblia em que nos dão a segurança de que Deus quer nos sustentar. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que Deus sustenta as aves, cuida das aves e cuida de nós também. Cuida de mim, da minha família e cuida de você. Há vários outros textos que vale a pena a gente ler e sublinhar bem na Bíblia, porque eles são uma promessa segura de que Deus cuida de nós. A minha pergunta para você é, você crê nisso? Crê nisso? Você quer orar mais e ser mais fiel ao Senhor? Se sim, eu quero orar por isso hoje. Quero orar pela sua fidelidade ao Senhor. E para que você seja um homem e uma mulher de Deus nesse dia. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nesse momento tão especial, em que nós ouvimos a voz de Deus através da Escritura Sagrada, nós queremos pedir forças ao Senhor para sermos mais fiéis. Nós queremos pedir sabedoria para, em qualquer circunstância da vida, louvar o nome do Senhor. E nós queremos ter fé suficiente para crer que o Senhor cuida de nós, que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor nos atende sempre que nós oramos. Por isso nós oramos agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, que você nesse dia seja reavivado pela sua palavra.